Pode se assentar, amém? Pronto aí? Glória a Deus. Então, oficialmente, vamos aplaudir o Senhor Jesus por mais uma aula da Escola de Ministros da Última Hora. Eu já quero iniciar a aula de hoje falando para vocês que a primeira aula é muito importante, tá bom? Por quê? Porque ela é a base. Ela é a base de muitas coisas que nós vamos comentar no decorrer do curso. Você que esteve presente aqui, você teve aí a oportunidade de ter o entendimento base de praticamente toda a matéria, porque essa questão da Páscoa, irmãos, é muito importante. Essa questão do entendimento da Páscoa, aquelas coisas que eu abordei relacionado às fraquezas de doutrina, o mau entendimento do significado, o propósito, né, da Páscoa, o que é a ceia, da onde ela veio, foi tudo falado na primeira aula. Quem não veio, que pelo menos tenha ouvido o áudio da aula, porque como é que você constrói uma casa sem uma boa base, né? Então a gente vai começar a colocar os tijolos, telhado, alvenaria, pintura, mas antes disso a base tem que estar bem firme, senão a casa cai, tá? E a primeira aula foi uma base muito boa para a gente dar andamento. Vamos lá então, a próxima página, nós vamos falar aqui, continuando a respeito da Páscoa, algumas coisas importantes. Isso aqui é revelação, não é revelação assim, a pessoa, eu entendi isso do texto, então é uma revelação. Não, isso aqui é uma revelação que a própria Bíblia vai explicar depois, entendeu? Isso aqui é tipologia. Então o cumprimento, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque muitas coisas são meio que mistérios, meio que apontamentos, códigos. Não é só ler, entender literalmente o que você está lendo. Muitas vezes o que está acontecendo no Antigo Testamento não é para ser entendido de forma literal. Tipo assim, o abacate é abacate. Às vezes o Antigo está dizendo, não, abacate quer dizer chuchu. Entendeu? Uma coisa quer mostrar outra diferente. Do Antigo Testamento, você vai muito se deparar com isso. E a Páscoa é um dos assuntos do Antigo Testamento que você lê uma coisa, e se você não tiver o entendimento geral, básico de toda a Bíblia, a revelação, né, do sentido, você não vai entender, vai achar que é só aquilo que você leu literalmente, tá bom? Então Páscoa, por tipologia, é um apontamento. É um apontamento, é só um rabisco, é um rascunho de algo que seria definitivo futuramente. Entendeu? A Páscoa não é a Páscoa, pronto, é isso que eu queria e acabou. Aquela festa da libertação, pronto. Não, aquilo era só um rascunho de um grande desenho que viria. Você tem que olhar a Páscoa com esses olhos, tá bom? O que é importante, que você já leu no material, né? Lê o material, aqui a gente só pincela. É o mínimo do aluno, né? Estuda em casa e aqui você só tira dúvida e tem uma luz maior com a minha orientação básica do conteúdo. O elemento principal da Páscoa é o cordeiro, tá bom? Era o cordeiro. Você tem que entender isso. O cordeiro. Porque você pode ver que em todo o ritual de ficar em casa, aspergir, você vai ver muitas ordenanças de como deveria ser o cordeiro para o sacrifício da Páscoa. Que não era qualquer um, que não podia ser qualquer cordeiro. Ele tinha, a lei dava instituições para que você escolhesse o cordeiro conforme ela ordenava. Você vai ver que primeiro o cordeiro tinha que ser limpo, você pode circular essa palavra aí, limpo. Segundo, sem mancha. Terceiro,
ele tinha que ser imolado sem que seus ossos se quebrassem. Isso tudo aqui é importante, tudo isso aqui não podia ser desprezado. Ah, não, quebrei o osso do cordeiro, abominação, tá? Em quarto, o seu sangue seria aspergido nos umbrais das casas dos israelitas. Para quê? Qual o propósito? Livramento do anjo da morte. Aqui entra Jesus. Jesus como cordeiro que foi sacrificado por nós. Então vamos lá. Por que o cordeiro tinha que ser macho? Que é outra questão também que você pode acrescentar ao tópico, macho. Porque era o unigênito, o primogênito, o Filho de Deus que viria para efetuar o sacrifício da redenção, do livramento da humanidade. O cordeiro apontava para quem, igreja? Jesus, tá? Tinha que ser limpo, porque Jesus não tinha pecado. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo o que Deus estava querendo dizer? Aí você lê essa passagem só assim, pega um cordeiro, tem que estar limpinho, porque falta de higiene, pegar um cordeiro sujo para comer, né, dá verme. Não é essa interpretação, é um apontamento para o Filho de Deus. A limpeza apontando para a sua santidade. O Espírito que vivia em Jesus, porque o que é lindo, porque nós, irmãos, somos corpo, alma e espírito, humano. Jesus não, Jesus veio em corpo, alma e o Espírito Santo. O Espírito de Jesus era o próprio Espírito Santo que habita no salvo hoje. Ele não tinha espírito humano, porque ele não veio da semente do homem. Que lindo, não é? Então, como é que ele ia pecar? Se o próprio Espírito dele já era santo, por natureza. Gente, é só poucos que dão glória com essas coisas. Você entendeu? Então, sem mancha, está apontando para o Espírito de santidade que está em Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, quando você olha para a Páscoa, você vê o que? Só um apontamento que se cumpriu. Em quem? Jesus. Qual é o elemento principal da Páscoa? Cordeiro. Porque o Cordeiro está apontando para quem? Jesus. Outra coisa, o sangue. Por que o sangue aspergido? Porque Jesus, o Pai já via, porque ele está no Kairos. Kairos é eternidade, né? Não é o Cronos, o tempo do homem com passado, presente e futuro. Ele sabia o ontem, o hoje e o eternamente. Então, na mente de Deus, Cristo não ia derramar o seu sangue como cordeiro e sacrifício. Na mente de Deus já tinha acontecido. Então, quando eles aspergiam o sangue, isso é muito, parece ser simples, mas é importante e profundo. Porque o sangue era aspergido sobre as casas. Casa na Bíblia, isso aqui eu estou dando, não está no material, mas você pode anotar. Casa também é tipologia de pessoas. Você está entendendo? Então, quando o sangue era aspergido nas casas, a palavra estava apontando que o sacrifício de Cristo na cruz e o seu sangue derramado estaria cobrindo as casas, pessoas que creriam no seu sacrifício. Olha o anjo da morte aí. O anjo da morte, que é o apontamento? Que sem a marca de Cristo não existe vida. Olha o que a Páscoa quer dizer, irmãos. Porque o anjo da morte está aqui nesse contexto literal de uma história, que era uma libertação da escravidão de uma nação opressora, enfim, livramento de uma vida, né, opressa. Tudo um apontamento para nós hoje. E esse anjo da morte aqui, ele vai apontar para a morte que todos nós já nascemos destinados a prová-la. Mas como isso aí já é soteriologia, doutrina de salvação, não entra, porque os anjos tiveram a eleição deles, quem ficou com Deus, quem ficou com o ex-luzeiro, que é o Lúcifer. O homem teve que ter a sua eleição, que era o quê?
ser provado antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham que ser fiéis para comer da árvore da vida. Como eles não foram fiéis, se eles comessem da árvore da vida, eles seriam como os demônios, eternamente condenados. Então eles pecaram e Deus escondeu a árvore da vida para que eles não ficassem como os anjos caídos ou os demônios. Aí, qual é a eleição do homem? Você tem outra chance para não morrer eternamente. Você tem uma vida inteirinha no corpo, no tempo dos homens, para aceitar o sacrifício do Filho, a Páscoa. Porque se você não aceitar, o anjo da morte eterna vai colher a sua alma. Porque o homem já nasce com a alma pertencendo ao diabo. E tem gente que se acha. Aí a gente fala uma verdadezinha para que a gente permaneça humilde. Você vai se achar melhor do que os outros, por quê? Porque se você já nasce sendo do diabo, sua alma já é dele. Sabia que você já nasceu sendo do diabo? Pela lei do pecado? A morte eterna nos esperaria. Só que na misericórdia, o que Deus deu a chance? O homem tem uma vida no corpo para entregar a alma dele para Jesus. Só que a escolha é dele. Eu não posso obrigar. Então, o homem não morre por causa do pecado, mas porque não entrega sua alma para Jesus. Entendeu? Ele tem a vida no corpo para tomar essa decisão. Não tomando, o anjo da morte, simbolizando aqui por tipologia, a morte eterna que espera todos os homens. Ainda que o cristão prove a primeira morte física, ele não provará a segunda, que é eterna. Porque há a promessa da parousia, da vinda de Cristo nos ares, para arrebatar os que estiverem vivos subirão, os que estiverem mortos ressuscitarão para a vida eterna novamente. Entendeu? Receberão a coroa porque combateram o combate e guardaram a fé. Aleluia. Amém? Então, o sangue dá livramento. O sangue dá livramento do Hades e do lago de fogo eterno, do enxofre, que é o lugar de morte eterna. Então, o maior presente que nós recebemos nesse contexto da Páscoa, que se tornou a ceia, é a vida, o livramento da morte eterna, da escravidão, tanto aqui como eterna. Amém? Então, redenção, livramento, são as palavras que você vai ver associada à Páscoa como tipologia, como um apontamento para aquilo que Cristo ia fazer por nós. Os ossos. Gente, eu já vi pregação. Estamos em sala de aula, posso falar. Não estou denegrindo ninguém. Não estou expondo o nome de ninguém. Mas eu já vi pregação, o cara empolgou pregando da cruz, gente. E eles pegaram Jesus. Aí falaram, bateram, cuspiram, humilharam. Aí puxaram o ombro dele. Quando puxaram o ombro dele para estender na cruz, quebraram o omoplata. Eu falei... Se estudasse a escola de ministros, não falavam besteira dessa. Se a Páscoa está dizendo, Darlene, que não poderia ter osso quebrado, o cordeiro, como é que Jesus ia ter seus ossos quebrados se ele é a Páscoa? Ele é o cordeiro, o elemento fundamental. Aí você olha na Bíblia, irmão, e nem na Bíblia está falando que Jesus teve seus ossos quebrados. Você lê os evangelhos, olha lá João e os outros sinóticos, você vai ver que quando eles começaram a quebrar as pernas dos bandidos para morrerem logo, quando foram chegar em Jesus, Jesus já tinha expirado. Aí se cumpriu, está em Salmos a profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quem souber qual é esse salmo vai ganhar uma caixa de bis. 5 segundos. Gente, salmo, crente tem que saber esse salmo, irmão. Fundamento da fé. Vamos lá, 5. Pode olhar na Bíblia. 4, 3, 2, 1. Perderam uma caixa de bis. Perderam. Perderam. Está vendo como a gente tem que ter interesse pela palavra? Porque isso aqui, ó, vocês olharem, vocês vão ver que uma das maiores profecias dos Salmos foi essa, irmão. Ali o Novo Testamento, quando fala de Jesus, só está citando praticamente Salmos.
Atos, quando fala que seu corpo não verá corrupção, fosse impossível que fosse detido pelas ânsias da morte, o Hades o detesse. Antigo Testamento. Quando o salmista fala assim, que Deus destruirá a caveira cabeluda. Quem já leu esse salmo? A caveira cabeluda. Nunca leu isso? Quem é a caveira cabeluda? Era o Gólgota, porque o Gólgota é uma rocha em forma de caveira cheia de mato. Eu fiz um vídeo lá em Israel mostrando isso aí. Não sei se vocês viram, está no YouTube. Eu mostrei a foto do Gólgota. E falei do salmo. E como é que ele destruiu a caveira cabeluda? Com a espada na cabeça. Por quê? Porque Golias, quando foi derrotado, o que Davi fez? Davi cortou a cabeça dele com a espada. Você está entendendo? Então, qual foi a espada que cortou a cabeça de Satanás? Que o Gólgota é a cabeça do diabo. Tudo era um cenário. Quando a cruz foi enfincada, foi a espada de Deus, bem no crânio. Você está entendendo? Então o Antigo Testamento é assim que se lê. É bom ler o Antigo Testamento desse jeito, né? Você lê e entender o que está acontecendo, né? É outra coisa. Livra-me, eu podia acabar a aula aqui, né? Já dei demais para vocês, né? Comeram muito, eu vou parar aqui. Não vou entrar aqui no... Seus ossos não poderiam ser quebrados, e os ossos de Jesus não foi quebrado, gente. Não foi, não fala isso. Que quebrar os ossos não está na Bíblia, e também feriria a tipologia a respeito dele, que os ossos não foram quebrados. Entendeu? Não podia. Tá bom? Senão o sacrifício seria inválido. Tá bom? Então a Páscoa é um sinal de libertação da escravidão do Egito também, além do livramento. E a ceia é a mesma comemoração, mas é o cumprimento. Por quê? Porque é a libertação do mundo e da escravidão do mundo, amém? Então a escravidão do Egito tipifica a escravidão que o mundo é na vida do ser humano. Dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Gabriel, alguém passa lá para ele o microfone, que a aula é gravada, a gente está encerrando para o sorteio. Aleluia. Eita, aula boa. Bispo, o senhor falou a respeito dos ossos de Jesus que não foram quebrados no momento da crucificação. Mas eu já vi uma certa pregação no qual o pregador não falou que os ossos dele foram quebrados, mas foi deslocado o osso do ombro para a mão dele poder ser furada. Essa questão do deslocamento do ombro entra como o osso quebrado ou não? Não, deslocamento na verdade não é quebra, né, de ossos. Agora o que acontece? Geralmente uma pessoa quando vai ensinar isso, vai pregar, ele está lendo argumento histórico, científico, arqueológico. Por que muitos acreditam nisso? Porque é o seguinte, isso eu vou dar uma aula de história aqui, né, de Israel. As cruzes, elas eram feitas na medida do sentenciado. E segundo os historiadores e até a arqueologia, o Império Romano, eles eram bem organizados. Eles faziam a confecção das cruzes, que é estauro, né, instrumento de suplício no grego, estauro, cruz. Eles faziam, segundo a história, dentro de uma semana, 15 dias, segundo alguns historiadores. Não estou dizendo que é fato, estou dando segundo, estou afirmando. Que a cruz era feita semanas antes, na medida da pessoa que ia ser crucificada. Então tinham 3 sentenciados. Quem eram? Os 2 ladrões e... vocês estão inteligentes. Vocês iam falar Jesus, Barrabás. E Barrabás, da onde ele era, né, da onde ele habitava, a estatura, o corpo, a anatomia dos homens... como Barrabás, eram de homens fortes, grandes. Jesus, segundo aí alguns estudiosos, por ser da Galileia, toda aquela questão, estudando as genealogias, ele tinha em média 1,73 e 1,75 de altura.
Já os homens de Tibéria, da parte do Tibério César, Tiberíades, outros lugares, tinham em média 1,80 m. Então, por essa afirmação histórica, porque eles acreditam no deslocamento? Porque a cruz já era feita e os espaços dos pregos também. Então, Jesus era menor do que o corpo de Barrabás. Então, por isso que eles entendem que foi se puxado, né? E também tem a base dos Salmos, que diz que meus ossos quase, gente, o Salmo está aí, ninguém leu, né? Era para ter aberto para ler, né? Quase se desconjuntaram. Então tem uma base bíblica para falar isso. Não vou afirmar, mas não vou dizer que está errado. Tem sentido, dá para se crer, né? Mas não é importante. O que é importante a gente já sabe, que ele cumpriu toda a lei. Como é que a Bíblia diz que Jesus ia cumprir a lei e ele está com os ossos quebrados, né? A Bíblia não mente. Regra básica, vocês têm que comprar um livrozinho de hermenêutica, irmão, básico. Qual a primeira regra da hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia? A Bíblia interpreta a si mesma. Você não pode afirmar uma coisa que um versículo ou um capítulo vai contradizer o que você afirmou. A Bíblia explica a si mesma. Se ela falou uma coisa aqui, lá na frente ela vai confirmar. Então, se a Bíblia falou que ele veio para cumprir a lei e o cordeiro como tipo não tinha osso quebrado, Jesus não podia quebrar seus ossos. Aí acabou. Interpretação básica, né? Que muitos líderes aí não sabem nem de hermenêutica e estão falando besteira, né? Mas tem sentido, tá? Não sei se deu para explicar. Então tem um texto dos Salmos que fala desconjuntamento quase, né? Mas não quebrou. E tem os argumentos históricos, porque a cruz que Jesus foi crucificado era de Barrabás. Era maior, porque também isso é um ensinamento, que Jesus não levou a cruz dele, não teve culpa, a cruz era de outro, ele pagou pelo erro de outra pessoa. O que a Bíblia quer dizer com isso? Foi o meu erro, aquela cruz era tua, era minha, o suplício eterno, o castigo, mas um inocente foi lá por causa de mim e de você. Entendeu? Aí por que eu falo da frieza da igreja? Porque a igreja não ama mais a palavra. Como é que você vai amar Jesus se você não ama a palavra? Agora fala uma aula dessa, nós falando de Jesus. Coisas tão lindas como essa, tão profundas a respeito da salvação, como é que você não vai amar um Deus desse? Mas infelizmente que tem pessoas que se dizem crente que nunca nem ouviu e leu isso aqui. Nunca nem entendeu que a cruz era dele, não era de Jesus. Entendeu? Quando a gente entende isso com o coração, com a alma, irmão, a gente se quebra no meio, sabe? Caba o eu, caba a arrogância, né? A gente se humilha, né? Diante da glória do Deus perfeito e amoroso e justo que Ele é. Amém? Alguma dúvida aí? Cadê o Salmo? Leia o Salmo aí para a gente terminar a aula, que é bom. Tem um 22, tem outro também. Quem está com o Salmo aberto aí, gente, vamos participar. Glória a Deus. Amém? Olha lá, Marcos. Salmo 22:14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Aí. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Viu? Então esse Salmo 22, porque o pessoal gosta do Salmo 23, né? O 22 não aprende, nunca estudou não, né? Crente, ruim. Só quero o Senhor meu pastor. Você não quer ver o que o pastor passou para ser teu pastor, né? Está no Salmo 22. E tem mais, o Salmo tem mais apontamento para Jesus. Lá de novo, lá. Aproveita, irmão, a aula é para perguntar agora. Quando acabar, não vou responder dúvida de ninguém que vem aqui. Bispo, não sei o que, eu vou falar. Não sei de nada, não. Salmo 34, verso 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, Já nem vem? sequer um deles se quebra. Viu? Jesus é apontamento, profecia. Eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia é muito rica. 30 minutos de aula não dá para a gente citar tanta coisa, né? Mas olha só que base vocês estão aprendendo, irmão. Para nenhuma religião enganar vocês. Nenhuma falsa religião. Quem entende isso aqui, acabou. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, antes de Jesus falar
Davi viu Jesus falando, gente. Davi entrou lá no dia da crucificação, por projeção profética, para falar isso aqui, não sabia nem o que estava falando. Entendeu? Aí você lê Salmo do jeito que você quer, sem compromisso, fica isso, sem entender. Mas quando você participa da escola de ministros, aí você recebe essas pérolas preciosas. Clamo, não responde, está vendo o que é a cruz? É muito forte. Muitos me cercam, touros de Bazã me rodeiam, cruz, contra mim abre a boca, crucifica. Você diz que é o rei de Israel, não é? Está aqui no Salmo 22. Derramei-me como água, olha aí, a lança. Ninguém dá nem glória com essas coisas, irmão. Vocês têm que aceitar Jesus para aprender, para estudar a palavra, gente. Eu estou aqui, estou para dar um bicudo nesse púlpito aqui e sair falando em mistério. Meu Deus, aleluia. Cães me cercam. Quem ficava ao redor da cruz para comer os corpos? História, isso é comprovado. Repartem entre si minhas vestes. Sobre a minha túnica deitam sorte. Não precisa nem explicar, né, irmão? Já leu pelo menos o Evangelho para saber o que eu estou falando aqui, não é? É forte. E aqui vem louvores. Depois vocês leiam o salmo todo e vocês vão ter aí uma visão mais aberta, amém? Então, aplauda o Senhor Jesus, ninguém tem dúvida? Valeu, obrigado, Gabriel, fecha aí.